A fundação da Federação Espírita Amazonense. Com essa independência, digamos assim, da ciência em relação à igreja, à religião, favoreceu o surgimento de outras ideias que pudessem, sem esses preconceitos iniciais, serem desenvolvidas. E dentre eles a questão, por exemplo, do Estado laico, que dá oportunidade de desenvolvimento de outras questões relacionadas à religião, por exemplo, nesses estados. Uma vez, então, influenciado por essas ideias de independência da religião em relação, independência da ciência em relação à religião, da questão do iluminismo, essas mentes que estão aqui vindo para o Amazonas trazem naturalmente essas ideias e começam a influenciar a sociedade local. E entre essas pessoas nós temos, né, alguns proeminentes políticos, ativistas sociais da abolição, por exemplo, comerciantes, professores, que, pautados nessas novas ideias, começam a abrir campo, né, para novas discussões, e no caso o Espiritismo ele é recepcionado por isso. Portanto, a gente tem, nesse momento, uma sociedade que é composta, basicamente, de três, né, vamos aqui ressaltar esses três segmentos sociais. O primeiro, os locais, né, que os indígenas que já habitavam aqui, que de qualquer forma estavam presentes, apesar da dominação e etc. Nós temos os negros, que apesar de não serem tantos, mas tiveram uma participação significativa na sociedade local. E os europeus, digamos assim, não só aqueles que eram europeus e estavam morando aqui, mas também os filhos de locais ou filhos de europeus que foram estudar lá, apesar de serem locais, foram estudar na Europa e voltaram. Então nós temos aí uma possibilidade grande da receptividade de ideias espiritualistas. Por quê? Porque nós temos ali os indígenas, que têm essa ligação espiritual através das suas ideias místicas. Nós temos os negros, que também têm essa relação com as questões espirituais da sua própria religião, a questão africana, etc. E agora, né, somado a isso, nós temos a mentalidade europeia presente, por causa dessa facilitação que nós temos entre as questões econômicas, sociais, que, juntando tudo isso, nós temos uma sociedade manauara receptiva a novas ideias. A novas ideias, e dentre elas, naturalmente, o Espiritismo a que nós estamos nos referindo. Diante desse fenômeno social, que se apresenta atraente pelas suas ideias, pelas suas concepções, pelos seus princípios, que é o Espiritismo, pois ele alia a questão do raciocínio, a questão da ciência, à questão religiosa, é natural que as pessoas que estão ali envolvidas com isso tenham uma certa possibilidade de desenvolvimento. Eu digo uma certa possibilidade porque não era simples naquele momento, dominado pela Igreja Católica, ainda mais nos rincões aqui do Amazonas, né, você assumir uma outra religião que não fosse a católica. E ainda mais a espírita, que tinha toda uma mistificação por trás dos equívocos da época. Mas nesse sentido, pela proeminência social, pelo respeito, pela credibilidade social de determinadas pessoas, isso foi possível, que culminou com a fundação da Federação Espírita Amazonense, que é de 1º de janeiro de 1904. E me sinto assim muito feliz e honrada de ter herdado esse legado magnífico de um movimento pujante, do movimento espírita aqui no Amazonas, que começou desde o final do século XIX. A federação ela foi fundada em 1º de janeiro de 1904, era uma sexta-feira pela manhã, às 8 horas da manhã. As duas primeiras reuniões ocorreram na casa ainda dos grupos organizadores, que era na Praça General Osório, número 15. Depois passaram a ser na casa de Leonardo Malché. Leonardo Malché, que é esse grande benfeitor da federação e um grande espírita que foi, ele doou, em março de 1904, um terreno na rua José Clemente, no centro de Manaus, onde hoje é a nossa sede histórica.
E no mês de outubro de 1904, mais precisamente no dia 2, houve a inauguração dessa sede. E foi muito interessante, por que dia 2 e não dia 3 de outubro, onde foi comemorado o centenário do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Porque eles não queriam misturar as datas das comemorações, que cada uma fosse especial no seu dia. E no dia 3 de outubro, inclusive, esse grupo de missionários, esses fundadores da federação, eles lançaram a revista O Centenário, onde falava já sobre esses 100 anos, né, de Allan Kardec. E em 2004, a diretoria da FEA, a exemplo dos pioneiros, lançou a revista O Bicentenário, registrando esses 100 anos de trabalho da Federação Espírita Amazonense. Desde o início da federação, ela já tinha essa marca registrada dos espíritas, que era o trabalho de caridade, da assistência e da promoção social. Quando a federação foi fundada, já tinha em torno de 16 casas espíritas. E esses pioneiros do espiritismo eram homens cultos, eram homens de destaques, ilustres na nossa sociedade, na nossa política, na nossa cultura, mas eram homens bons e simples, e que andavam pelos beiradões daí da nossa cidade, distribuindo alimentos, roupas, homeopatia. Então, quando a federação foi criada por esse grupo de casas espíritas para ser o órgão de unificação do Amazonas, aquela casa que ela tem o papel do estudo e da divulgação do espiritismo, mas que tem também o papel de agregar as casas espíritas, de unir os espíritas e as instituições espíritas para estudarmos e trabalharmos juntos. A fundação da federação, ela se deu porque existia na época, quando a gente faz as leituras dos jornais, das atas, da primeira ata de fundação da federação, existia já um movimento bastante dinâmico de divulgação da doutrina espírita no Amazonas, especificamente em Manaus. A Federação Espírita Brasileira já registrava no seu periódico oficial esse grande movimento do espiritismo no Amazonas, mesmo antes da fundação da federação. A Sociedade de Propaganda Espírita, a primeira instituição que a gente tem registro, fundada por Bernardo Rodrigues de Almeida, português que já citei anteriormente, era uma das principais atividades que o movimento tinha na época. Porque, além das atividades de divulgação, ela apoiava todas as outras instituições ou grupos espíritas que existiam. Nesse primeiro momento, as instituições elas eram um tanto quanto raras, porque era comum existir grupos espíritas, ou seja, eram grupos familiares, onde amigos se reuniam para estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e entender um pouco essa questão do fenômeno mediúnico. Mas, com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber a necessidade de instituições que pudessem congregar aquelas ideias e pudessem dar mais dinamismo a essa questão. E aí, devido a essas questões, a essa necessidade, resolveram então reunir as pessoas que propagavam o espiritismo e com o objetivo de fundar a federação, fizeram uma reunião no dia 1º de janeiro de 1904. Interessante citar que essa reunião, como não se tinha ideia, apesar de termos uma sociedade ainda pequena, não se tinha ideia de quantas pessoas eram, de quantas casas espíritas ou grupos espíritas existiam. Então se fez um convite nos jornais locais, no jornal local de circulação, de grande circulação, para convocar os espíritas que pudessem comparecer a essa reunião para dar início à fundação da federação. Uma história de um século. Trabalho da Federação Espírita do Amazonas.